A partir desse momento, então, a gente está gravando a nossa aula, tá? Eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao trabalho que eu passei, tá? Lembrando que pode ser entregue até dia 15, né, sexta-feira. Em relação àquela parte lá da radiografia, alguns alunos me procuraram com algumas dúvidas, tá? Mas aquilo lá é só para começar um exercício, de raciocínio clínico mesmo de vocês. Então não precisa ficar tão preocupado com aquilo lá não, tá? Mas o restante tem que dar conta. Mas se bem que as estruturas lá estão bem nítidas, tá? Então, a aula passada a gente trabalhou então com a arquitetura. Eu vi isso aí, depois vou ter que ir aí. Oi? Conhecer esses trem aí. Então, pessoal, a aula passada a gente trabalhou então a arquitetura da maxila e hoje a gente vai trabalhar a arquitetura da mandíbula. Então, eu nem vou fazer uma revisão aqui dos principais acidentes ósseos da mandíbula, porque eu acredito que aquela atividade lá a gente já consegue fazer uma revisão legal das principais estruturas aqui da mandíbula. Então, mas assim, de maneira geral, só para a gente relembrar aqui bem rapidinho, mas ó, a gente tem a região de corpo, ramo e ângulo. Essas são as principais estruturas, né? Nessa região aqui do corpo, a gente também considera como se fosse uma base da mandíbula, tá? Ok. Vocês conseguem me diferenciar aí quais que são as características diferenciais, né, entre, né, as características morfológicas, perdão, as principais diferenças morfológicas que a gente tem entre mandíbula e maxila? O seio, né, maxilar, que a maxila tem e a mandíbula não. Que mais? Movimentação. Oi? Seu áudio tá baixo, Brenda. Pode falar mais aí, gente. E o porquê que vocês acham que tem essas diferenças, né? Vamos, pessoal. A maxila ela faz contato com outros ossos e a mandíbula não, também. Isso é um ponto. E a partir disso aí você pode definir o quê? Como a maxila faz contato com outros ossos, né? A maioria dos ossos do crânio. E a mandíbula não. Ela basicamente faz contato com um único osso, que é o temporal, né? Então, baseado nessa informação sua, a gente pode dizer que ela é basicamente o único osso móvel ali da região do crânio, né? E o que isso pode implicar? Lembrando que a aula passada a gente falou sobre forças, né? O que uma força pode gerar na estrutura óssea. Não? A força da mastigação, você fala? Também. Bom, pessoal, se a gente observar aqui a estrutura da mandíbula, quem que vocês acham que é mais forte? Uma mandíbula ou uma maxila? Eu acho que a maxila, ela, tipo assim, ela retém a força da mandíbula. No caso, a mandíbula pressiona. Mas aí, na outra aula, você tinha falado que por causa da maxila fazer contato com outros ossos, o impacto não é tão grande quanto ao da mandíbula, né? Então, eu acho que a Uhum. mandíbula seria mais forte. Isso, a mandíbula é mais forte, porque o que acontece? Ela recebe as forças de oclusão, ou seja, na hora do fechamento da boca, ela dissipa essas energias, né? E, além disso, todos os músculos da mastigação estão ligados, né, estão inseridos aqui na mandíbula. Tanto os músculos da mastigação, quanto os músculos supraioides, que vão fazer a depressão da mandíbula, né? Na verdade, o abaixamento dela.
Então, para abrir a boca, a gente precisa, então, da ação desses músculos supraioides aí, né? E o da mastigação, eles vão auxiliar aí na oclusão. Então, quando você está fazendo uma oclusão, ocorre, então, distribuição de força, basicamente só na mandíbula. E, ao mesmo tempo, pela atividade muscular, né, a mandíbula, ela é tracionada. Então, ela precisa ter uma densidade óssea considerável para que ela possa desempenhar a sua função sem acontecer alguma disfunção, alguma fratura. Pessoal, no final da aula eu posso tirar a dúvida de vocês, tá? No meio também. Então, assim, essa é uma característica. Por ela suportar essas forças, ou melhor dizendo, por essas forças estarem sendo transmitidas para ela, nós vamos ter então uma característica de ter as corticais, né, a parte do tecido compacto dela ser bastante espesso, tá? E assim, o que acontece? O osso, na maioria das vezes, principalmente os ossos longos, eles apresentam uma parte que é compacta e uma parte que é esponjosa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, então, aqui a gente tem uma lâmina compacta, parte compacta, tá? Cortical óssea, e tem também uma parte que é esponjosa, toda trabeculada, né? Então, o que acontece? Essa parte compacta aqui, ela é extremamente forte, tá? Mas, ao mesmo tempo, se tem essa parte esponjosa, porque isso aqui tem tudo, é como se fosse uma engenharia para dissipar melhor aqui a energia mecânica. Então, essas trabéculas ósseas, elas não estão de à toa, né? Elas têm toda uma arquitetura para suportar as forças que estão passando aqui na região, né? E assim, elas são moldadas de acordo com as linhas de resistência que a gente vai ter na mandíbula, tá? Aqui não fica tão evidente, tá? A trajetória dessas trabéculas, mas a gente consegue verificar, ó, que elas vêm nesse sentido aqui, ó, meio que oblíquo, né? Se a gente pegar um fêmur, acho que eu não pus a imagem aqui do fêmur, não pus. Vocês vão ver que existem vários tipos de trabéculas que estão orientados em diferentes linhas, porque ali são as linhas de resistência. E sempre em algum osso existe alguma região que se tem uma zona de maior fragilidade, tá? Então, basicamente aqui resumindo, né, a diferença aí da maxila e da mandíbula em relação à composição óssea é por conta das forças oclusais, né, e da ação dos músculos mastigatórios que agem de maneira mais intensa e significativa aqui na mandíbula, tá? E, portanto, isso aí vai gerar um estímulo para que ela tenha as corticais ósseas, desde que a pessoa esteja no estado natural, né, normal, as corticais ósseas bastante espessas, né? E também no interior desse osso, apresenta aqui essas trabéculas ósseas esponjosas, que estão orientadas para distribuir a força de maneira adequada. Então, elas são formadas, né, ou são distribuídas de uma maneira que a força é melhor distribuída. Como a gente viu na maxila, na mandíbula também a gente vai ter as zonas de resistência. Lembra lá que na maxila a gente viu sobre os pilares? Aqui a gente vai ter essas zonas ou as linhas de resistência da mandíbula. Basicamente, nós vamos ter aí duas linhas de resistência, né? Duas trajetórias aí de resistência mais importantes. Além disso, existem outros pontos que apresentam resistência também. Mas, ó, a principal trajetória que a gente vai ter aqui de resistência importante na mandíbula vai ser essa trajetória basilar e as trajetórias alveolares, que são divididas em duas porções, tá? Uma trajetória alveolar oblíqua e uma trajetória alveolar miloioide. Além disso, existe uma zona de resistência aqui na região do mento, tá? Que a gente já vai comentar daqui a um pouquinho. E por último, tem essa trajetória temporal também, que a gente também vai comentar. Eu vou mostrar aqui por onde cada uma dessas zonas elas estão passando, tá? Então, basicamente, aqui essas zonas de resistência, elas estão na trajetória
das forças que estão aqui atuando sobre a mandíbula, tá? E, consequentemente, essas forças, elas vão ser dissipadas, não da mesma maneira que a maxila, né? Mas elas serão dissipadas ali para a região do crânio, tá? Principalmente aqui por meio da cabeça da mandíbula, né? Do processo condilar ou do côndilo da mandíbula, ok? Então, o que acontece? Ó, essa primeira trajetória que a gente chama de basilar, o próprio nome já diz, vem de base, tá? Então, ela passa em toda a região aqui, ó, de base da mandíbula, tá? Então, se a gente observar a linha, ela se inicia na região posterior do côndilo da mandíbula, passa em toda a margem posterior do ramo, segue em direção aqui ao ângulo, passa na margem inferior aqui da base e termina anteriormente aqui na região do mento. Então, essa seria a trajetória da zona basilar, ok? A gente tem aqui as trajetórias alveolares, vou mostrar mais ou menos onde que ela começa, que seria aqui na região da cabeça da mandíbula, e vem em direção aqui ao mento, mas passando aqui, ó, pelas linhas oblíquas e miloioides, tá? E por último, né, não menos importante, a gente tem aqui a trajetória temporal, onde então se tem aqui um dos feixes do músculo temporal se inserindo aqui na margem anterior do processo coronoide. A gente vai discutir cada um dessas aqui e mostrar a característica delas, tá? Aqui então é só um, tá? Eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, ó, nessa região aqui, ó, mental, existe uma zona de reforço, né, muito importante, e essa região aqui, ela é altamente densa, cortical, óssea aqui, é muito espessa. Então, essa zona aqui seria a zona, podemos dizer assim, que tem maior resistência na mandíbula comparada com as demais, tá? Então, tanto a cortical óssea, né, a parte do osso compacto, quanto a do osso esponjoso, que nessa região, elas são extremamente densas, tá? Então, nesse ponto aqui, onde está, portanto, a região mental e teria a sínfise mandibular aqui nessa região, a função dela vai ser, então, resistir às forças de torção que se tem na mandíbula, tá? Principalmente aí por conta dos músculos pterigóideos. Então, sempre que a mandíbula fizer algum movimento de lateralização e que ela tem que torcer, por algum motivo, um lado da mandíbula ele vai para cima e o outro vai para baixo, né, essa região mental que vai estar fazendo então a zona de resistência para que essa mandíbula não venha a se fraturar, tá? Então, só fazendo um resumo dessa região aqui do mento. É a região mais forte que a gente vai ter, né, das zonas de resistência. A característica é que as corticais ósseas, elas são bastante densas, né, e as esponjosas também, e ela suporta as forças de torção que são desenvolvidas aqui na mandíbula, principalmente pelos músculos pterigóideos mediais, tá? Beleza? Tô indo muito rápido? Deu para pegar essa parte aqui? Ou ficou confuso? Eu só vou até desenhar aqui, ó, porque às vezes quando eu falo força de torção fica um pouco estranho, né? Mas seria isso aqui, ó. Ó, enquanto uma região da mandíbula vai nesse sentido e a outra vai nesse sentido, né? É como se ela estivesse torcendo, né? Isso normalmente acontece quando você tem contração aqui dos pterygoides mediais, na hora de fazer a elevação ou protrusão aqui da boca, ou dependendo do tipo de mastigação que for ser feito, tá? Então, quando acontece isso aí, essa região aqui que estabiliza, então, para que não aconteça fratura na mandíbula, né, e ela mantém, então, sua integridade. Beleza?
Olha, a outra zona aqui, ó, importantíssima, nós vamos ter então a trajetória basilar. Pessoal, então assim, ó, veja bem, às vezes, numa questão, tanto de concurso, né, vai pedir para você discriminar qual que é a trajetória dessa força basilar. Então, assim, você batendo o olho aqui nessa imagem e vendo aqui qual que é o traçado dela, né, faltou até eu pegar um pouquinho mais, você consegue verificar onde que ela está passando, né? Então, ela começa, faltou o risco aqui, tá, gente? Ó, ela estaria saindo mais para cá. Então, ela começa aqui na região mais posterior da cabeça da mandíbula ou do processo condilar da mandíbula, tá? Passa por toda a margem posterior do ramo da mandíbula, passa pelo ângulo e passa então pela borda inferior do corpo da mandíbula e termina aqui na região mentual. Então, esse é todo o trajeto que essa zona basilar ela vai estar fazendo, tá? E o que que acontece? Essa zona aqui, né, ela é responsável principalmente por anular as forças de compressão que são exercidas aqui nessa região, tá? Agorinha eu vou explicar para vocês por que que acontece forças compressivas aqui nessa região, tá? Então, só pega essa informação, tá? Então, assim, de geral, é só saber o caminho aqui da trajetória basilar e o tipo de força que ela anula, tá? Ela anula as forças de compressão, que são as maiores forças que estão sobrecarregando aqui a região da mandíbula. E vocês podem observar que nessa região aqui também do corpo da mandíbula, ela é extremamente densa. Eu estava fazendo a aula, né, atualizando a aula, mas não deu um probleminha aqui, acabou que não salvou. Mas eu tinha pegado a imagem num corte transversal, perdão, num corte frontal, que dava para verificar como que estava a cortical óssea, né, o osso compacto aqui da região. Então, assim, ele é extremamente espesso comparado com algumas outras regiões. É claro que ele só vai perder aqui para a região do mento, tá? Bom, aí aqui agora a gente vem para as trajetórias alveolares, tá? Bom, as trajetórias alveolares, elas vão tá passando pelas linhas, eu vou falar aqui linhas oblíquas, tá? Mas a gente só tem um acidente ósseo que chama linha oblíqua, tá? Mas é porque a linha ióide, ela também, miloióide, ela também é oblíqua. Então, essas trajetórias alveolares, faltou eu um desenho aqui para ficar mais autoexplicativo, mas ela também solta forças aqui, ó, em direção aos alvéolos, tá? Então, o que que acontece? Aí, aqui também, ó, tá? Então, o que que vai ocorrer aqui, ó? O início, né, nós vamos ter, então, duas trajetórias alveolares, tá? A primeira trajetória que eu vou explicar aqui para vocês é da linha oblíqua. Então, ela sai aqui da região anterior da cabeça da mandíbula, ou do processo condilar, e vem numa direção diagonal, né? Então, ela cruza aqui, ó, o meio do ramo da mandíbula e passa na linha oblíqua até terminar aqui na face mais lateral e anterior do ramo do corpo da mandíbula. E ela solta algumas linhas de resistência em direção aqui aos processos alveolares, né? Aqui na região do arco alveolar. Isso é de maneira externa. Então, o que que ocorre? Essa trajetória da linha oblíqua, né, ela resiste, então, forças de tensão, que agora eu vou explicar para vocês, elas anulam as forças de tensão que estão passando aqui nessa região, tá? Isso de um ponto de vista externo. Agora, as forças de tensão que estão passando aqui internamente, né, elas são então amenizadas, né, ou reduzidas pela trajetória da linha miloioide. Vocês se recordam da linha miloioide, né?
Então, vai ter exatamente o mesmo trajeto da linha oblíqua, no entanto, isso vai começar internamente, tá? Então, o que acontece? Ó? Ela sai também aqui da região da cabeça da mandíbula, mais anteriormente, vem de maneira oblíqua, passando aqui pela linha miloioide, solta algumas linhas de resistência em direção aos processos alveolares. Então, nessa zona aqui, ela vai estar suportando forças de tensão. Então, quando a gente fala força de tensão, pessoal, imagina o seguinte, ó. Tensão seria o quê? Você ter, por exemplo, deixa eu desenhar aqui primeiro para vocês. Tensão seria o quê? Você ter uma corda, por exemplo, tá? Em que você vai ter dois indivíduos puxando cada um para um lado, né? E aí na região aqui da corda, né, no centro da corda, mas como um todo, você vai ter região de tensão, porque a estrutura ela está se esticando. Isso a gente chama de tensão, tá? As forças que essa trajetória alveolar resiste são forças de tensão, tá? Agora, em relação à trajetória basilar, não. Trajetória basilar vai ser força de compressão. O que é uma força de compressão? Vamos supor que você tem um bloco aqui, e você tem duas forças indo no sentido do centro do bloco, né? Diferente da outra lá que era no sentido oposto, bem no centro. Então você vai gerar uma força de compressão, né? Não exatamente no meio, estou pondo aqui só para ilustrar, tá? Interna aqui. Então, o que acontece? Essa trajetória basilar, ela suporta, então, forças de compressão. Então, a partir disso que eu expliquei para vocês, vamos tentar entender melhor, então, o que seriam essas forças, tá? Ah, vou deixar isso mais para frente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a última linha, que é a trajetória temporal, né? Vocês se recordam que existe um feixe, né? O músculo temporal, ele apresenta dois feixes. Existe um feixe mais superficial que se liga aqui na margem anterior do processo coronoide, né? E esse feixe, ele traciona esse processo coronoide, né? A margem como e ele cria essa zona aqui, ó, de reforço, né? Então, basicamente, essa linha, essa trajetória temporal aqui, ela minimiza, né, a tração feita pelo músculo temporal, tá? Ela passa, né, bem perto aqui, então, tanto da linha miloioide quanto da linha oblíqua. Só que aí a gente vai ter um sentido de força um pouco diferente, tá? Então, ela vai vir num sentido mais verticalizado, ok? Ela passa tanto internamente quanto externamente, beleza? Então, aqui eu tenho uma zona de resistência que resiste às forças de tração que o músculo temporal faz aqui nessa zona, beleza? Aqui a gente tem um resumo, né, um resumo geral dessas linhas das linhas em si. A principal, aí a gente consegue identificar aqui, ó, a trajetória basilar, trajetória alveolar, no caso aqui da linha oblíqua, internamente a trajetória alveolar da linha miloioide e aqui a trajetória temporal. Aí só faltou colocar aqui a zona de resistência aqui do mento, tá? Basicamente isso. Aí, agora eu cheguei onde que eu queria chegar, tá? Que seria aquelas forças de compressão versus tensão na mandíbula. Então, imagina assim, ó, existem músculos que elevam a mandíbula, que são os músculos da mastigação que a gente viu, masseter, temporal, pterigóide medial e lateral, né? Então, existem esses músculos que fazem essa força, né? Por enquanto, eu não vou nem falar dos que abaixam a mandíbula, tá?
não vou nem comentar deles, que são os supraioides. Então, o que acontece? Eu tenho uma força de elevação aqui. Imagina que um indivíduo ele está comendo uma maçã. Então, aqui teria a maxila suportando, né, a força de oclusão aqui da mandíbula. Né? Só que se eu tenho uma força tracionando para cima, tem uma lei, que é a terceira lei de Newton, que é a força de ação e reação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma força tracionando para cima, eu vou ter uma força de reação para baixo. Então, o que vai acontecer aqui, ó, se eu tenho uma força de reação para baixo? Aí, pessoal, se vocês não estiverem entendendo o raciocínio, vocês me avisam, tá? Então, o que acontece se eu tiver uma força de reação para baixo? Olha, eu vou ter aqui, ó, principalmente aqui na região do arco alveolar, né, aqui na região dos processos alveolares, uma tendência deles se distanciarem, né? Porque eu tenho uma zona aqui que está puxando e está mais fixa e outra anteriormente aqui por conta da força de reação que vai estar se deprimindo, né? Ela vai estar abaixando enquanto uma vai estar elevando. E o que vai ocorrer nisso aqui? A tendência de afastar nessa zona aqui, né? De descontinuar o osso nessa região. Só que ao mesmo tempo, na parte de baixo, eu vou ter uma força de compressão. Porque se aqui está afastando, obviamente, aqui por baixo, eu vou ter uma tendência de compactar essa estrutura óssea. Tá? E isso, então, a gente vai chamar de força de compressão. Aí, só para a gente lembrar, que linha que está passando aqui nesse sentido, ó, são as linhas de trajetória alveolar. Aquelas que eu falei que suportam forças de tensão. Então, a tensão, ó, eu estou mostrando aqui para vocês. E que linha que está passando aqui, ó, onde está tendo força de compressão? Que, inclusive, eu errei aqui a legenda, tá? Depois eu vou arrumar. Nessa zona aqui de compressão, está passando a basilar. Então, tendo em vista esse raciocínio aqui, fica mais fácil a gente entender que tipo de força cada uma dessas trajetórias anulam, tá? Só para eu conseguir aqui entender, ficou claro para vocês ou ficou muito viajado? Vocês conseguiram perceber isso aí ou não? Para mim ficou claro. Ah, que bom então, fiquei feliz. Bom, aí a gente tem essa outra imagem, ó, que explica tudo isso que eu falei para vocês. Só que eu demorei um tempão para fazer esse esquema, né? E aí eu falei, não vou excluir ele não, né? Mas, ó, a gente consegue perceber, ó, se eu tenho uma força de reação para baixo, e nem é só de reação, tá, pessoal? Porque pode acontecer tanto a elevação, mas também pode acontecer a depressão, né? Por conta que, ó, no caso, esse vetor de força seria os músculos supraioides fazendo o abaixamento da mandíbula, né? E aqui esse vetor de força e esse vetor está mostrando que tanto a trajetória de força do pterigoide medial, trajetória de força do pterigoide lateral, trajetória de força tanto do masseter quanto do temporal, mas mais do temporal do que o masseter em si. Aqui também se daria a trajetória de força do masseter. Mas, ó, percebe aqui, ó, qual que é o indicativo das forças, né? Aqui a gente vai ter força de tensão e aqui a gente teria força de compressão. Então, se fizer uma pergunta assim para vocês, qual que é a trajetória, ou qual que é qual que é a linha de resistência da mandíbula que resiste forças compressivas? Basicamente, você vai falar que é a basilar. Qual que é a linha de força que resiste forças de tensão? Aí você vai falar, são as trajetórias alveolares, tendo, portanto, a linha temporal, perdão, a linha oblíqua e a amiloioide, tá? Fechou? Aqui só um apanhado geral disso aí. Então, a gente tem aqui as zonas de compressão, zonas de tensão, ok? A gente observa aqui o vetor de força dos músculos abaixadores da mandíbula, né, e dos elevadores
da mandíbula, que são os músculos da mastigação. Então, a área de compressão é anulada pela trajetória basilar e a área de tensão pelas trajetórias alveolares. Ok? Braulio, Oi. essas forças, elas acontecem todas de uma vez ou é tipo assim, de acordo com a necessidade? Tipo, na mastigação, todas elas são acionadas ou é Não. cada uma hora que precisa? Então, assim, essas forças que eu estou falando, as forças que você está falando é dos músculos, né? É porque quando eu falo força, na verdade aqui, toda essa trajetória que eu estou explicando para vocês são forças de resistência, né? Que amenizam as forças impostas pelos músculos, tanto da mastigação quanto de abaixamento da mandíbula, né? As forças oclusais, melhor dizendo. O que acontece? Depende da situação. Então, depende de alguns fatores, do posicionamento da mandíbula, depende do grau de contração da musculatura, depende do tipo de alimento que o indivíduo está comendo, tá? Depende também, agora vamos falar de trauma, depende de como que foi o trauma, tá? Porque, por exemplo, aqui na região do mento, ele é muito forte. Então, vamos supor que ele toma um trauma direto aqui na região do mento, do queixo. É muito difícil essa região fraturar. Então, ele dissipa as forças em outras direções. Então, pode ser que outras regiões fraturem, tá? Agora, realmente não é o tempo todo, depende da situação, depende do vetor de força do músculo, tipo assim, do posicionamento da mandíbula, que isso muda. Então, assim, o seu raciocínio tá correto, vai depender, tá, da situação. Nesse ponto aí que eu fiquei na dúvida mesmo, essa questão de trauma que você falou. Não, e outra Tem coisa esse também, ponto aí mesmo. eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Eu dei conta de não colocar, eu acho que eu não coloquei. Então, outro ponto também vai depender também aqui, ó, do posicionamento do dente, do posicionamento da maxila, sabe? Porque tudo isso, dependendo, gera uma força de compressão ou tensão mais anterior, mais posterior, e isso pode favorecer algum tipo de fratura ou não. Só que eu acredito que vocês vão ver isso em alguma disciplina ortopédica. A gente tem fraturas do tipo desfavorável, do tipo favorável, né? No caso pode ser horizontal favorável, desfavorável, vertical favorável, desfavorável. Só que eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente não consegue terminar, mas é uma curiosidade aí. Só que vocês vão ter no decorrer do curso. Pessoal, então assim, se eu mostrei para vocês então as zonas onde a gente tinha então resistência, né? As zonas de resistência. Beleza. Só que assim como os pilares, toda zona de resistência, né? Assim como os pilares da maxila, qualquer força que venha num sentido perpendicular, ou seja, no sentido lateral, né? 90 graus ali, vai se ter então zonas de fragilidade. Então, é como eu disse na aula passada, eu vou voltar aqui a desenhar. Olha, se eu tenho uma força de resistência nesse sentido, se eu tenho uma força de resistência, vamos supor assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Então, ó, peraí só um pouquinho. Bom, então, ó, nessa vermelha aqui, ó, um pilar de resistência da maxila. E essa aqui, ó, seria um pilar de resistência da mandíbula. Se a gente verificar, ó, na maxila, os pilares normalmente eles estão na vertical. Na mandíbula, os pilares ou eles estão oblíquos ou eles estão com trajetória na horizontal, né? Como eu disse anteriormente para vocês, como que seria então a melhor maneira
entre aspas, de fragilizar esses pilares? Onde seria a zona onde ele tem maior fragilidade? Seria eu pondo força nesse... Aliás, vocês conseguem me explicar isso aí antes de eu ficar respondendo para vocês? Ô, senhor. Vamos lá, minha pergunta foi, claro, às vezes eu expliquei de maneira equivocada. Você pode repetir a pergunta de novo? Repito. Então, olha, aqui ó, eu estou só simulando os pilares da maxila. Os pilares da maxila, se vocês observarem, eles estão, né, mais na vertical. Os pilares da mandíbula, normalmente eles estão mais ou na horizontal ou de maneira oblíqua, né? Então você pode ver que tem uma linha mais mimetizando aqui a linha basilar, né? A zona de resistência basilar. Você pode ver que ela basicamente está horizontal, ela tem uma parte aqui que está meio oblíqua, né? Ou mais verticalizada. Os demais é quase tudo oblíquo. Eu disse para vocês ó, que as zonas de fragilidade elas apresentam fragilidade quando se tem, então, um contato lateral nelas ou um contato, como é que eu vou dizer, perpendicular. Acho que fica mais fácil de entender. Então, todo mundo sabe o que é paralelo e o que é perpendicular, né? Então, quando uma linha de uma zona de resistência sofre uma força perpendicular, ela tende a ter naquele local uma fragilidade. Dito isso, eu queria saber de vocês, da maxila vocês já vão saber, eu quero saber da mandíbula. Mas se der conta de responder da maxila aqui também, onde que seriam as zonas de fragilidade aqui, ó, se aqui fosse um pilar de resistência e aqui fosse um pilar de resistência, né, uma zona de resistência. Onde que seriam as zonas de fragilidade? Que tipo de força, ou que sentido da força poderia quebrar essas zonas aqui? Qual que seria um sentido de força se vocês fossem... Imagina que isso aqui fosse um cabo de vassoura, sei lá, em pé e o outro deitado. Como que você poderia quebrar ele? Na vertical? Qual deles? A mandíbula. Não. Fala a cor aí para mim, para facilitar os colegas até. Essa vermelha ali. O vermelho. Tá, o vermelho então, você está me dizendo que se para eu quebrar ele, o ideal seria eu pôr uma força na vertical, correto? Isso. Vertical seria Você isso. tem... Não, horizontal. Na horizontal, né? Então, se eu quiser quebrar Isso. uma força aqui na horizontal, bastaria. Você concorda comigo? Porque, tipo assim, se você colocar uma força no mesmo sentido que ele, não vai, eu acho que não vai fazer diferença. Exato. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês criem. A mesma coisa, ó, do outro lado. Para eu quebrar esse aqui, como que seria a melhor maneira? Horizontal. Horizontal? Oh, meu Deus do céu. Na Vertical. vertical, né? Então seria isso aqui, né? Ou seja, bater lateralmente, vamos supor assim. Vou falar dessa maneira. Isso. A colega falou aqui, ó, ao meio, exatamente, ao meio. Não necessariamente ao meio, tá, gente? Mas assim, é o sentido da força. Porque quando eu falo perpendicular para vocês, ó, paralela é isso aqui, ó. Ó, forças paralelas, ó, é isso aqui, ó. Você tem uma reta passando uma do lado do outro. Perpendicular é quando está cruzando essa reta, tá? Então, quando eu falo forças perpendiculares, seria nesse sentido. Se for a 90 graus, igual formou aqui, né, esse ângulo reto, melhor ainda. Se for obliquamente, não é resistência, não é tão frágil assim, tá? Então, por que eu estou falando isso? Ó? Vocês estão vendo aqui que nessa mandíbula tá cheio de fratura? Tá cheio de fratura, né? Aqui é só para mostrar as zonas onde mais se fratura. E aqui, ó, eu tentei desenhar aqui para vocês, ó,
aonde que as zonas de resistência elas estão passando. Então, vocês percebem que as fraturas estão acontecendo, ó, bem perpendicular, né, ou quase perpendicular às zonas de resistência. Então, é basicamente isso que acontece. E aí, de novo, para que eu vou precisar disso? Primeiro, para entender como que foi a cinemática do trauma, para verificar que tipo de procedimento que você vai fazer para ter às vezes, uma cirurgia ortognática ou uma cirurgia de parte mesmo de estética facial, tá? Então, vocês precisam saber disso em relação a essas condições clínicas, tá? Então, só resumindo, todas essas zonas de resistência, elas vão ter zonas de fragilidade, passando, então, perpendiculares a elas, tá? Então, por exemplo, se fosse aqui no pilar temporal, né, que eu tentei desenhar aqui, não ficou tão bonitinho, essa força teria que vir aqui, ó, nesse sentido, ó. Vou até desenhar de verde aqui, ó. Ela deveria vir nesse sentido aqui, ó. Seria o melhor sentido para poder fraturar essa zona. Ah, professor, mas aqui, ó, tem uma fratura nesse sentido. Então, ainda assim, não está paralelo, mas ainda assim não chega a estar perpendicular, mas está oblíquo. Então, é mais fácil fraturar obliquamente do que no mesmo sentido do pilar, tá? Normalmente, quando é no mesmo sentido do pilar, aqui, assim, a força e ele fratura, gera uma fratura comunitiva, tá? Onde se quebra o osso em vários pedacinhos. Normalmente, não é regra, tá? Beleza, vamos para frente então. Pessoal, então aqui a gente tem, né, eu mostrei aqui para vocês onde que são as principais zonas em que se fratura a mandíbula, tá? Então, normalmente, em primeiríssimo lugar, apesar que essa referência que eu utilizei não está apontando isso, mas normalmente se tem aqui, ó, a região do colo da mandíbula, tá? Por um acaso vocês estão escutando barulho de moto aí? Não, né? Eu estou esperando passar. Não sei o que os caras têm na cabeça. Enfim, né? Então, sim, colo da mandíbula é uma região muito frágil, né? Porque aqui existe uma zona de fragilidade, não tem tanta cortical óssea aqui nessa região do colo da mandíbula, tá? Então, o que ocorre? Essa zona aqui fratura muito, depois a gente tem aqui o ramo e o ângulo da mandíbula, o corpo da mandíbula, nós temos aqui a região do mento, processo coronoide em último lugar, se tem também aqui o processo ou o arco alveolar também. Então, assim, cada fonte gera uma porcentagem específica, né? Essa aqui que eu peguei mostrou isso aqui, tá? Apesar que o estudo é bem antigo, mas era a referência do livro. Então, aqui, ó, das zonas de fragilidade, quais que são as regiões que comumente costumam fraturar, né? O colo da mandíbula, eu falei para vocês, né? Por que que ele é uma região onde normalmente se costuma fraturar? Vocês perceberam que tem dois pilares saindo daqui, ó, de resistência? Ou seja, existe resistência seguindo nesse sentido. Outro ponto. Quem que transmite a força da mandíbula em direção ao crânio? A gente só tem dois pontos. O côndilo da mandíbula e o processo coronoide. Mas, principalmente, né, o côndilo ou barra cabeça aí da mandíbula, tá? Então, essa região aqui vai ser a região onde vai dissipar maior quantidade de energia. Então, nessa região aqui do colo, ele tem, então, uma zona de fragilidade e ele fratura, mais comum ter a fratura dele. Pessoal, mas, de maneira geral, por que que é interessante ele ser frágil? Imagina se isso aqui fosse resistente igual a região do mento. Vocês conseguem imaginar o que poderia acontecer?
Imagina que aqui, ó, o colo e a cabeça da mandíbula fosse resistente igual ao mento. Começou a fazer calor aqui. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Ele se fraturaria com mais facilidade? Por ele ser mais duro? Não, ele teria. Hein? Tipo assim, o mento é muito forte, né? Se aqui fosse mais ou menos a mesma composição, não fraturaria. Só que aí a gente ia ter um problema. Ah, Se ele não fratura, por exemplo, em um trauma direto, né? Porque acontece? A gente pode verificar aqui, ó, que num trauma lateral, ó, aqui na região do mento, gera-se então uma força lateral aqui, né? Por isso que ele fratura. Mas se fosse num trauma direto, a tendência da mandíbula é ir para trás e para cima. Se ele não fratura, ele poderia entrar aqui na região da base do crânio. Então, poderia perfurar o crânio aqui e atingir aqui alguma parte do sistema nervoso central, né, das estruturas que estão ali. Então, aqui até que é um ponto importante, né? Você vê o tanto que as coisas são perfeitas, né? Então, essa poderia ser seria um ponto positivo aí, tá? Então, só mostrando aqui de novo, ó, como o mento é muito forte, qualquer pancada aqui nessa região pode fraturar outras zonas, né? Porque ele dissipa bem, né? E ele consegue concentrar bem aqui as forças mecânicas, e aí elas são dissipadas para outras regiões que talvez não conseguem absorver de maneira tão eficiente, né? E aí gera fratura. Região do corpo da mandíbula, normalmente quando a gente tem as forças de elevação ou alguma força de abaixamento da mandíbula, pode se fraturar essa região aqui, tá? Ou seja, por ineficiência tanto do pilar não, da trajetória alveolar quanto da trajetória basilar, você pode acontecer de fraturar aqui a região do corpo da mandíbula, tá? E um ponto importante aqui é que aqui no corpo da mandíbula se tem uma zona de fragilidade, por quê? Porque nessa região aqui está passando o canal mandibular, ou seja, essa região aqui ela tem uma parte que é oca, porque precisa passar uma estrutura nervosa aqui. Não só isso, mas também tem o forame mandibular. Eu estou fazendo uma abertura aqui na região. Então, eu estou tirando parte de tecido, entre aspas, né? Estou tirando parte de tecido ósseo aqui, né? E, consequentemente, essa zona aqui ela vai ter uma menor resistência, tá? Então, é um dos pontos aí que pode justificar esse tipo de fratura. Então, só mostrando aqui, ó, as ações dos músculos da mastigação, né, tanto o masseter quanto o pterigoide medial, né, e as possíveis zonas do corpo que podem se fraturar. Isso aqui também depende da posição do dente, tá? De como que ele está disposto, se é para essa fratura ser mais posterior ou mais anterior. Gabriela, eu não entendi a sua pergunta. Faz ela aí de novo para nós. Ih, nada não. eu acho que foi aquela hora que você falou sobre Ficou com vergonha. se em cima tivesse a mesma força da região mental. É, foi aquela hora, naquela pergunta que você fez lá. O que poderia acontecer se tivesse a mesma força, tanto em cima como embaixo? Ora, você fala aqui? E não, na outra imagem. É essa. Você falou aquela hora, se tivesse a mesma força na região mental e Ah, perto da cabeça da mandíbula, o que poderia acontecer, né? Se fosse forte do mesmo jeito. Aí eu acho não. que ela De, de, ficou.
Entendi. Dificuldade de mastigação não ia ocorrer, não. É só porque, assim, baseando que a estrutura ia ser a mesma, né? Eu falo assim, só a densidade óssea que ia mudar, né? Então, como se recebesse uma pancada tanto de frente quanto lateral, né, mas principalmente de frente, lateral nem tanto, mas de frente, ela poderia, então, avulsionar, né? Avulsionar não, ela poderia adentrar aqui a cavidade. Nossa, hoje eu tô demais, hein? Poderia adentrar aqui a região do crânio, né? Aí seria um possível problema, tá? Tem outras regiões que podem fraturar, né? Nós temos a região do ramo, o processo coronoide pode avulsionar também, pode ter fratura, os processos alveolares, mas é com uma menor frequência, tá? Menor frequência. Se acontecer uma fratura bilateral, no caso que se acontecer uma fratura bilateral dos dois lados, então, do corpo da mandíbula, o que pode ocorrer? Pode acontecer, então, pitose da língua, ou seja, a queda da língua aqui e, por consequência, obstrução aqui das vias aéreas superiores. Porque nós temos aqui o frênulo da língua, né? Então, aqui, não só o frênulo, mas toda a musculatura que está inserida ali, né, nessa região, né? Então, uma fratura de forma bilateral pode causar queda da língua, né? Termo aí para vocês, ó, pitose, tá? Da língua. E aí, portanto, poderia gerar aí uma obstrução na via aérea, né? E, consequentemente, asfixia. Agora, vou mostrar alguns exames de imagem aqui para vocês, tá? Para a gente algumas relações. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos lá. E aí, pessoal? Percebe a força de elevação da mandíbula? Fratura aqui, ó, no corpo na parte anterior, tá? Percebe que não foi no mento. O mento é essa região. Fraturou aqui, ó, a região do corpo da mandíbula, tá? Força de reação aqui, você tem uma fratura nessa região. Aqui, vocês conseguem achar a fratura? Essa fratura tá fácil, gente. Vocês podem desenhar aqui na imagem, tá? Vocês se lembram como que desenha? Aqui, ó, na opção Annotate. Isso. E qual que é o nome da estrutura que foi lesionada, né? Na verdade, aí sofreu trauma. É na cabeça da mandíbula? Cabeça. TM. Foi na incisura da mandíbula? Ó, a cabeça da mandíbula tá aqui, a incisura tá aqui, né? Será que não seria aqui não, ó? Não tá faltando nada aqui não? Processo coronoide. Isso, processo coronoide, tá? Processo coronoide. Agora, como que esse cidadão deu conta de fraturar isso aqui? Que é a pergunta. Nossa, essa aqui tá muito fácil. E aí? Onde vocês acham fratura aí? Isso aí, né? Tá, mas vocês percebem que é uma panorâmica, né? O que fraturou? Qual que é a região que está sendo fraturada, né? Tem o processo coronoide Uhum. e essa região do mento aí, ó. Mas ó, só para... Mas não no mento, é do lado, no caso. Então, como é uma panorâmica, seria aqui, ó, obliquamente aqui, a região anterior do corpo, tá? E o mento seria toda essa região aqui. Então, seria a região mais anterior do corpo, tá? Ótimo. Vamos dificultar um negócio aqui. Não, esse aqui é um estudo de caso que eu ia mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem ler o artigo aqui, eu deixei a referência para vocês. Mas é de um paciente, sexo masculino, 52 anos de idade.
era dependente químico, né, tem histórico de alcoolismo e uso de drogas. Ele foi vítima de agressão física e aí ele sofreu alguns traumas aí na região da mandíbula. Vocês conseguem verificar aí o que ele fraturou? Esse aí fraturou a mandíbula inteira, né, praticamente. Só foi 2 lugares só? Vocês estão circulando muito grande, gente. Cadê a destreza de vocês? Ó, você liga na minha destreza, ó. E olha que me falta um dedo, hein? Ó. Olha. Tá. Aí eu desenhei com o trem mais fininho que tinha, né? Deixa esse negócio mais grosso um pouco. Então, basicamente aqui, ó, né? Nessa vista a gente consegue ver 3 fraturas. Aí, olha um detalhe aqui importante. Pelo jeito que tá a fratura aqui, muito provavelmente, só pelo formato que tá aqui, ó, e para cá, muito provavelmente esse indivíduo ele tomou uma pancada de frente, tá? Muito provavelmente. Não estou dizendo que foi isso. Mas observa que a região do mento, e olha assim, ele já tem 52 anos de idade, dependente químico, né? Uso de drogas, muito provavelmente aí já deve ter um aspecto assim de idade mais avançada, né? Então, mas observa a região do mento, não fraturou nada, ó, intacta, tá? Vocês conseguem ver alguma coisa de diferente aqui nessa imagem que nas outras? E agora não em relação à fratura, né? Os dentes? Ou a falta dos dentes? Oi? Você quer falar Mas o negócio do microfone tá funcionando, não. É dos dentes. Basicamente, ele não tem dente. O único dente que ele tem aqui, me parece que é um canino, né? Não, na verdade, é um incisivo lateral aqui, parece. Então, ele é um paciente desdentado, né? Edêntulo, né? Só tem um dente aí, né? Provavelmente não é funcional. Aí nesse artigo aqui eles só verificaram, né, um relato de caso aqui de uma via de abordagem aqui, ó, né, na região de uma maneira aqui infracervical, né, anterocervical, na verdade, né? Então eu tenho um acesso transcervical aqui para poder fazer as correções, né? Então eles fizeram uma fixação aqui com placas ósseas, tá? As mini placas e posteriormente, né, eles reforçaram toda a região aqui, porque muito provavelmente o paciente deve ter tido alguma perda óssea, alguma coisa nesse sentido, tá? Então esse estudo de caso aí para vocês. A referência do estudo está aqui por baixo, depois se alguém quiser ler, tá? Eu estudei em português. Aí olha como é que ficou depois, né? Então já deu uma melhorada, né? Arrumou. Mas esses ferrinhos aí não tira depois, não. Aí aqui já era. Aliás, normalmente não se tira, eu acho que não tira mais. Ô Frankelli, seu esposo tá aí? Olha só, ela deixou a aula. Tem vez que tira, ela falou no chat. Então, eu imaginei que seria isso, mas normalmente não tira, né? O que ele falou aí pra gente? Depende do caso. Exatamente, gente, tem que avaliar, não tem jeito. Tem que avaliar. Mesma coisa, esse aqui é um caso do professor Peter. O indivíduo teve alguma fratura, eu não sei direito. Ele não colocou aqui um exame de imagem,
para verificar, mas a gente verifica aqui a região da maxila, aí verifica que tem uma angulação aqui, ó, é como se a mandíbula dele tivesse torta, né? Então, muito provavelmente ele fraturou aqui o corpo da mandíbula, tá? Aí nesse próximo slide a gente consegue verificar como que foi o processo cirúrgico, né? Então, ele fez a incisão aqui na pele, a gente consegue ver, depois que ele tira essa pele aqui, a gente consegue ver a face do músculo platisma, tá? E o músculo platisma propriamente dito. Depois secciona o músculo platisma. Aí o que a gente vai ver, ó? Vocês conseguem identificar aqui, ó, o que seria essa estrutura, ó? As artérias, o nervo. Não, mas vai com calma, né? Artéria, nervo, osso, o que seria? Eu acho que a artéria facial. Tá, vou dar um desconto. Essa aqui é a artéria facial. E essa outra aqui? É a veia. Veia facial, posterior, tá? Localizado posteriormente à veia facial. Depois elas são clampeadas aqui, evita hemorragia, e é feito aqui o procedimento com as placas, tá? O indivíduo fica novinho de novo, tá? Esse vídeo aqui para vocês, ó, só para verificar aqui a fratura do indivíduo. E aí, Que gente? isso? Ó, Coitado. pois é, fratura do quê? Da região ali do arco, né, do processo alveolar em si, tá? Agora eu não sei como que eu... Pessoal, então... Esse aí, será que fraturou numa extração? Porque não tem hematoma de nada. Oi? Será que esse aí foi... fraturou foi mas não é extração, né? Porque tem os dentes, tá tudo aí. Não, não foi extração, não. Isso aqui foi algum trauma mesmo. Algum trauma. Não consegui pegar o que foi o caso dele. Coloquei aqui para vocês só para curiosidade. Pessoal, então agora a gente vai entrar numa parte... Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu... A Brenda disse que foi trauma. Isso aqui é provavelmente trauma. Exatamente isso. Deixa eu só organizar um negócio aqui. Cadê? Bom, pessoal, agora a gente terminou aqui a parte de arquitetura, tá? Peraí que eu não estou fazendo transmissão para vocês. Ó, nós terminamos a parte de arquitetura, então vou só fazer um apanhado aqui do que a gente viu, tá? Então, basicamente a gente viu a trajetória das linhas de resistências e quais são as linhas de resistências aqui da mandíbula ou regiões de resistência. A gente viu a característica de cada uma delas, verificou que a região mental é a que tem uma maior resistência do que as demais. A gente verificou que a trajetória basilar ela resiste força compressiva e as trajetórias alveolares forças de descompressão, perdão, de tensão. A trajetória temporal ela suporta a tração que é feita, portanto, do músculo temporal, tá? Basicamente isso. A gente verificou as zonas de fragilidade, a gente verificou os principais tipos de fraturas que podem acontecer, né, e as regiões onde pode fraturar a mandíbula.